Bom dia a todos. Invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta a 7ª sessão plenária ordinária do primeiro período legislativo do ano de 2026 da Câmara Municipal de Ibitiara. Cumprimentando a todos os membros da mesa, as senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todos que nos acompanham pela transmissão ao vivo e registrando aqui a ausência, a justificada dos vereadores Juarez Santos, Miguel Azevedo e Tiana Araújo. Eu solicito a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia. Neste momento estarei fazendo a leitura da ata da 6ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 22ª legislatura. Aos 14 dias do mês de abril do ano de 2026, às 9 horas, em espaço provisório localizado na Avenida Padre Aldo Coppola, sem número, reuniram-se os vereadores Sivaldo José Amorim de Macedo, presidente, Joils Pereira Lopes, vice-presidente, José Luiz Pereira, primeiro secretário, Sebastiana Santos Araújo, segunda secretária, Dilma Maria da Silva Lemos, Juarez Santos, Maria Rosa de Oliveira Silva e Miguel Azevedo de Oliveira. Estando ausente com justificativa, o vereador Narciso José da Silva Júnior. Invocando a proteção de Deus, o presidente declarou aberta a sessão, cumprimentou os presentes e os espectadores da TV Câmara. Logo após, solicitou ao assessor legislativo para fazer a leitura da ata, que foi lida e aprovada, e da ordem do dia, que teve por base a segunda votação do projeto de lei de número 3 de 2026, que dispõe sobre a criação da Bolsa EJAI, autoriza a concessão de incentivo financeiro a estudantes da modalidade de educação, jovens, adultos e idosos, EJAI, e da outras providências, de autoria do Poder Executivo, e o veto de número 1 de 2026 do projeto de lei legislativo de número 2 de 2026, que veta o projeto de lei de número 2 de 2026, que tem por objeto a implementação da Lei Federal de número 13.935 de 2019, no âmbito do município de Ibitiara, com vistas a assegurar a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas escolas públicas municipais de educação básica, prevendo em seus artigos 3, 4 e 5 a integração de profissionais às equipes multiprofissionais da Secretaria Municipal, de autoria do Poder Executivo. Tendo em vista a pauta do dia, o presidente informa que esta já foi discutida, passando assim ao processo de segunda votação do projeto de lei de número 3 de 2026, o qual foi votado e aprovado por unanimidade, sendo encaminhado para a sanção do prefeito. Quanto ao veto, foi informado o recebimento de manifestação do prefeito sob a justificativa de inconstitucionalidade do projeto de lei legislativo de número 2 de 2026, uma vez que este gera despesas com a contratação dos profissionais constantes na ementa. Nessa perspectiva, não houve discordância, ficando a critério da vereadora autora do projeto, Dilma Maria da Silva Lemos, repensar o gênero do documento. Em seguida, o presidente abriu as inscrições para o uso da palavra no grande expediente, ao tempo em que pediu licença aos edis para se ausentar da sessão, cedendo a presidência ao vice-presidente Joils Pereira Lopes. Com a palavra, a vereadora Sebastiana Santos Araújo inicia cobrando urgência na manutenção das estradas do município como um todo, citando como exemplo a estrada de Olhos d'Água do Seco. Segue reforçando a cobrança de limpeza das ruas da sede, distritos e comunidades do município, solicitando o aumento da equipe de trabalho. Cobra também a roçagem das estradas em todo o município e a retirada de esgotos no distrito de Lagoa de Dionísio. Logo após, parabeniza a Secretaria de Educação pela organização do momento cívico do Dia do Hino Nacional, realizado no dia 13 de abril. Segue solicitando a redação de um ofício direcionado à Secretária de Educação, dispondo que seja entoado o hino nacional uma ou duas vezes por mês nas escolas, justificando que esse costume foi perdido e que os jovens da atualidade não estão sabendo cantar o hino nacional.
Solicita ao presidente a disponibilização de cursos legislativos a funcionários e vereadores a fim de melhorar o trabalho legislativo, bem como pede urgência na reformulação do regimento interno e do Código de Ética. Por último, pede a colaboração dos colegas edis para colocar em funcionamento as comissões permanentes. Com a palavra, o vereador Miguel Azevedo de Oliveira inicia relembrando valores de abastecimento de carros não locados e de carros locados, reforçando que todo o valor somado perfaz R$ 1.943.402,02, destacando que esse é um valor absurdo, dadas as condições em que estão dispostas. Reforça que há comentário nas ruas de que estaria trazendo denúncias falsas. No entanto, afirma que todos os dados apresentados estão disponíveis e foram coletados no Tribunal de Contas dos Municípios, TCM. Por último, cobra a manutenção e roçagem das estradas, enfatizando ser cansativo repetir tais cobranças e que a gestão está deixando a desejar. Com a palavra, a vereadora Dilma Maria da Silva Lemos inicia reforçando o pedido de instalação de manilhas entre as comunidades de Mata, Tanquinho e Boa Vista, bem como no povoado de Aguada, informando serem pedidos antigos e que as mesmas já estão disponíveis para instalação desde o ano eleitoral. Reforça também os seguintes pedidos: construção de uma praça em São Caetano, informando que foi promessa de campanha, requalificação do prédio escolar de Baixa Funda, destacando que o local é utilizado para reuniões e encontros comunitários, reforma de todas as quadras do município, informando que existem cobranças em todas as regiões e manutenção das estradas em todo o município, citando Olhos d'Água do Seco, Tanquinho, Mata e Areias, acrescentando que fica feliz em saber que as pessoas têm se manifestado nas redes sociais, ressaltando a importância da participação popular. Em seguida, faz a seguinte indicação verbal: dispõe sobre a requalificação e ampliação dos cemitérios de todo o município, justificando a necessidade de dar dignidade aos espaços de sepultamento, mantendo a limpeza, realizando ampliação e cercamento com muros. Ainda sobre as estradas, informa que foram gastos R$ 2.895.000 com máquinas como motoniveladora, pá carregadeira, retroescavadeira e trator de esteira, considerando injustificável diante da inexistência de serviços prestados. Sobre a educação, explica que o município apresentou um avanço na alfabetização. No entanto, informa que a situação é preocupante, uma vez que foram avaliadas somente as escolas Sebastiana e Maria Marcolina, de modo que o avanço de 33% para 66% não representa um resultado real, pois não abrange todas as escolas do município. Continua denunciando que a prefeitura gastou apenas no mês de janeiro, com serviços de pintura, o total de R$ 52.431, o que corresponde a 2.424 horas, destacando que não consta aquisição de tinta nas contas do mês, solicitando transparência e esclarecimentos. Dessa forma, solicita fiscalização assídua por parte do Legislativo. Com a palavra, a vereadora Maria Rosa de Oliveira Silva inicia agradecendo aos colegas edis pela aprovação em sessão anterior do seu projeto sobre a atividade de pesca na Lagoa Central do município. Segue falando sobre cultura, informando que na Micareta haverá um bloco carnavalesco em homenagem ao ex-prefeito, senhor Albino, reforçando o seu esforço na área. Finaliza cobrando a manutenção das estradas e a instalação de manilhas nas localidades citadas pela vereadora Dilma. Com a palavra, o vereador Juarez Santos inicia cobrando do presidente da Câmara urgência no término da reforma da sede da Câmara Municipal, informando que o serviço poderia ser concluído em 2 meses, mas está previsto para 6 meses, ressaltando não ter visto a equipe trabalhando. Em seguida, afirma que a Câmara Municipal está deixando a desejar quanto à fiscalização, enfatizando a necessidade de união dos edis. Declara não ser contra o gestor, mas ressalta que a Casa Legislativa precisa ter postura fiscalizadora e cumprir o seu papel, lamentando que denúncias, tanto na gestão anterior quanto na atual, sejam ineficientes por falta de união entre os vereadores. Na sequência, destaca seu ofício sobre a não disponibilização dos veículos da Câmara para serviços da Prefeitura, informando que deixou o documento aberto para assinatura de todos os vereadores e que na próxima sessão informará quem assinou ou não.
relembra que os atuais automóveis foram adquiridos durante sua gestão como presidente e acrescenta que não conseguiu construir os gabinetes e a sala de arquivo ampla por perseguição política e pela não aceitação de outros 2 edis da época. Por último, cobra a manutenção das estradas em todo o município, citando a necessidade das comunidades de Mata de Hipólito, Santa Quitéria e Alagadiço. O presidente em exercício se dirige ao vereador Juari Santos para informar que a obra ainda está dentro do prazo e, quanto à fiscalização, destaca que os edis precisam se unir para fiscalizar e cobrar em prol do bem da população. Em seguida, apresenta as seguintes indicações. A primeira dispõe sobre a reformulação do Código de Posturas, justificando que sua redação está desatualizada em relação às necessidades atuais, visando maior organização municipal. A segunda dispõe sobre a reforma da Praça da Comunidade de Bela Vista, com a construção de palco e banheiros públicos, justificando a necessidade de infraestrutura para a realização de atividades festivas. E a terceira dispõe sobre a reforma da quadra da mesma comunidade, ressaltando a importância de melhorias para fortalecer a prática esportiva local. Sobre o ofício conjunto, referente à extensão da adutora de Braúnas, informa que recebeu notificação da Secretaria do Governo de que o projeto será pautado e analisado com possibilidade de execução futura. Quanto ao ofício conjunto sobre a construção de barragens na região da Caatinga, na faixa do Rio Paramirim, informa ter recebido resposta com parecer favorável, esperando sua realização em breve. Sobre o ofício referente à construção do Hospital Regional ou Policlínica, informa que houve notificação quanto à possibilidade de construção. Em seguida, solicita o reencaminhamento do ofício sobre a construção de uma terceira via no trecho entre Lagoa de Dionísio, município de Ibitiara, e do Morro do Painácio, município de Palmeiras, na BR-242, justificando a ausência de retorno do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT, quanto ao primeiro encaminhamento. Por fim, agradece ao Governo do Estado pelo envio da carreta de mamografia ao município de Ibitiara, destacando a importância da ação para o cuidado com a saúde das mulheres no combate ao câncer de mama, bem como agradece aos edis pela aprovação do projeto de lei de número 3 de 2026, ressaltando sua importância para o incentivo educacional de jovens, adultos e idosos. Não havendo mais nada a tratar, o presidente declarou encerrada a sessão, que, para constar, a presente ata foi redigida e assinada por mim, Ataídes Miguel da Silva, assessor legislativo, e também vai assinada pelos vereadores presentes. Plenário Dr. José Edmundo Pereira dos Santos, aos 14 dias do mês de abril de 2026. Nesse momento, estarei fazendo a leitura da ordem do dia desta sessão ordinária. Teremos a segunda votação do projeto de lei de número 4 de 2026, que dispõe sobre a proteção animal e regulamentação da atividade de pesca na lagoa localizada no município de Ibitiara e da outras providências, de autoria da vereadora Maria Rosa de Oliveira Silva. Também em segunda votação, o projeto de lei de número 5 de 2026, que reconhece como patrimônio cultural e material do município de Ibitiara a manifestação cultural denominada Careta da comunidade de Tanquinho e da outras providências, de autoria do vereador Sivaldo José Amorim de Macedo. Também em segunda votação, o projeto de lei de número 6 de 2026, que dispõe sobre a criação, constituição, funcionamento do Fundo Municipal de Esporte, FME, do município de Ibitiara, Estado da Bahia, institui seu conselho gestor e dá outras providências, também de autoria do vereador Sivaldo José Amorim de Macedo. E a votação única do projeto de resolução de número 2 de 2026, que concede título de cidadão ibitiarense ao senhor doutor Daniel Alencar e da outras providências, de autoria conjunta dos vereadores Sivaldo José Amorim de Macedo, José Luiz Pereira, Maria Rosa de Oliveira Silva e Narciso José da Silva Júnior. Temos também como entrada o projeto de lei de número 5 de 2026, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2027 e da outras providências, de autoria do Poder Executivo, e a entrada do projeto de lei de número 6 de 2026, que dispõe sobre a criação da Política Municipal de Alfabetização no Sistema Municipal de Ensino de Ibitiara, Bahia, e da outras providências, também de autoria do Poder Executivo.
Muito obrigado, Ataídes. Quero hoje parabenizar em nome da Câmara Municipal, da mesa, a nossa vereadora, né, ex-presidente da casa, Maria Rosa, Bia, desejando nossos parabéns, saúde, felicidade, muitas realizações, viu, Bia, em sua vida e toda a sua família, viu? Que Deus abençoe. São os nossos votos pela passagem do seu aniversário neste dia, que fique registrado. Temos então aí alguns projetos, né, que estão dando entrada, também como a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dá o direcionamento ao orçamento do município, que nós receberemos ao final de agosto. Então já será encaminhada às comissões competentes para análise e fica à disposição de todas as senhoras vereadoras, senhores vereadores, para análise, né, e também pareceres. O projeto também, que é o projeto de alfabetização, que está dando entrada, é o projeto que dispõe sobre a criação da política municipal de alfabetização no Sistema Municipal de Ensino de Ibitiara e da outras providências, de autoria também do prefeito municipal. Então, fica à disposição de todos e também das comissões para os pareceres. Eu vou abrir já para o grande expediente, e aí todos que desejarem podem fazer a sua inscrição para as falas. Autorizada a inscrição. Pela ordem de inscrição, eu concedo a palavra ao vereador Joilson. Bom dia. Bom dia para todos e todas, colegas, vereadores, vereadoras, funcionários desta casa. É um grande prazer estar aqui com vocês de novo e a gente agradece a Deus por esta mais uma oportunidade. Desejar meus parabéns à Bia. Tá novinha, né, Bia? Só 18 anos, né? Parabéns. Deus abençoe com muitos anos de vida e saúde, Bia. Só dando início aqui, é uma coisa até chata, mas eu vou te dizer
que é necessário se fazer o reforço dessa indicação, onde eu vejo o abandono dos cemitérios públicos em nosso município. Então, é necessário que tenhamos pessoas para zelar deste espaço, que é um espaço sagrado, né, para todos nós, é ali para onde vai todos nós. Então, merece cuidado. Eu vejo em Mocambo, eu sempre tenho falado aqui, já indiquei Mocambo, Várzea Bonita e Surubim, como dos cemitérios maiores ali da região da Caatinga. Tem uma atenção com coveiros, precisa o município contratar 2 coveiros para abrir sepultura e também zelar do cemitério, como limpeza e tudo mais. Então, eu volto aqui a reforçar essa indicação e espero que a gestão venha tomar providências e contrate 2 coveiros para atender esses 3 cemitérios. Então, a gente faz a parceria, o povo faz a parceria, mas eu vejo que é humilhante, muitas vezes, quando morre um ente querido e a gente não tem as pessoas certas para fazer aquele trabalho. A gente sai à procura de um e de outro, muitas vezes as pessoas, ninguém espera a morte, né? Estão a fazer outras atividades e, muitas vezes, a gente tem que apelar pelos colegas, os amigos, que estão fazendo esse trabalho. E não é toda hora que você encontra as pessoas disponíveis para estar fazendo isso. Eu vejo muito humilhante isso aí. Eu não sei se vocês já participaram, já abriu alguma sepultura. Vou te falar, é difícil, ninguém quer fazer isso, mas, embora é necessário, tem que fazer, que nós não podemos deixar as pessoas desamparadas, né? Principalmente os parentes ali, quando está pedindo para a gente fazer isso. Eu já participei de várias e sei que dá trabalho, não é fácil. Então, é preciso que o município providencie aí, viu, o mais rápido possível. Uma outra indicação que eu preciso reforçar aqui é de um encanamento lá na região da comunidade de Lagoa do Meio. Eu friso principalmente Zé de Lô, que tem a sua família. Hoje ele está também com cuidados especiais. Tem uma filha também com cuidados especiais. E não só eles ali, tem várias outras famílias que moram ali, na comunidade de Lagoa do Meio. E já tem um poço aberto lá. E com um encanamento de em torno de 2.000 metros, a gente vai abastecer essas famílias. E eles já têm me pedido tanto isso, e eu encaminhei aqui no início desse pleito. Encontrei eles esses dias na comunidade e continua o mesmo sofrimento pela falta d'água. Então, é necessário que a gestão venha providenciar a instalação de água para eles ali. Que é inadmissível nos tempos de hoje a gente ver as pessoas sofrendo ainda pela falta desse líquido precioso. Então, está aqui minha colocação e eu espero que venha a ser atendido essa comunidade, principalmente essa família com pessoas especiais em casa. Uma outra indicação que eu preciso reforçar aqui, que eu já pedi no início do pleito também, e eu não vi nenhuma movimentação por parte da gestão, é quanto ao concurso público nas áreas descobertas, principalmente de agente comunitário de saúde. Eu posso citar algumas comunidades aqui que estão descobertas, como Bela Vista, que perdemos ali a nossa querida Isabel, que Deus o tenha. E dali para cá a gente não mais repôs o trabalho na área dela. Então, a área é muito grande, está descoberta.
Tem também Cachoeira, também, que está descoberta, Josué aposentou. Tem também Caldeirão, que está descoberto, que é ali onde Juscelino também aposentou. E aquela região de Juazeiro, aquela região em volta, todas essas regiões aí, elas estão na ponta, na divisa já com outros municípios. E não pode continuar descoberta com o trabalho dos agentes de saúde, porque é uma coisa importante e valiosa para as famílias, porque é quem chega primeiro no cidadão. O agente comunitário é quem chega nas residências antes das pessoas irem até a unidade. E eu vejo que é mais do que importante o município providenciar nessa área concurso público para que venha preencher essas áreas descobertas. Não só essas, tem outras aqui em cima também. Então, fica aí o meu apelo e espero que a gestão venha olhar e executar. O concurso público é muito importante nessa área. Uma outra indicação é quanto à quadra poliesportiva de Mocambo. Todos nós aqui já pedimos a reforma dela e de tantas outras, né, quadras que precisam ser reformadas na nossa cidade, no nosso município. E eu vejo a de Mocambo com estrutura até boa para estar funcionando, e ela hoje se encontra fechada. Então é necessário que o município contrate um zelador para esta quadra ficar aberta e organizar os trabalhos, as práticas esportivas ali das nossas crianças, principalmente na comunidade de Mocambo, que eu venho citar, porque ela se encontra fechada e é inadmissível, né? Uma quadra fechada por falta de zelo de um zelador. Contrate um zelador para que venha cuidar, né, da limpeza e também organizar os horários de funcionamento com as equipes que ali queiram participar. Então é fundamental esse zelador também ali. Fica aí como indicação o zelador. Essa da comunidade de Mocambo, sem dúvida precisa de uma reforma, mas como tantas outras, a de Lagoa de Dionísio também precisa, a Aguada também precisa, Alagadiço também precisa, a de Bela Vista também precisa, que eu pedi esses dias aqui a indicação. A de Bela Vista a gente pede até, Luiz, não sei se você já colocou aqui, o nosso colega já colocou, a cobertura daquela quadra. É importante que aquela quadra tenha cobertura. Além de reformar ela, precisa da cobertura, porque tem como jogar ali num sol quente e ardente como é ali. Todos nós sabemos a quentura do sol que é para nós. Então, é fundamental a cobertura da quadra de Bela Vista. Como também reformar aquela praça, construir um palco, porque o local, o evento de festa é ali naquela praça e a gente vê que está deteriorada. E precisa de um palco com banheiros públicos, como eu citei, para poder receber as pessoas. Porque é inadmissível nas festas a gente tem que estar indo para o mato, né? Fazer as necessidades fisiológicas, isso é inadmissível nos tempos de hoje. Então fica aí o meu apelo à gestão que venha fazer esses trabalhos que a gente está pedindo. Uma outra coisa, eu não posso deixar de falar, eu preciso citar aqui com vocês, a dificuldade na vereança quanto ao sistema de assistencialismo no nosso município. Inadmissível, infelizmente esta é a realidade, mas é inadmissível, até nos tempos de hoje, a gente tem que estar levando o pessoal para exames, para perícia, para vir capacete. Então, o povo procura muito os vereadores. Não sei se estão procurando vocês tanto igual me procuram. E olha que tem gente, quando você não pode, a pessoa pede você para fazer e você diz que já tem outro compromisso, a pessoa já fica chateada, achando que você tem a obrigação de atender ele a hora que ele necessita, a hora que ele precisa. Mas, infelizmente, a gente tem outros compromissos e muitas vezes não dá para fazer. Então, se pegou
esta maneira de assistencialismo em nosso município, que nós, vereadores, estamos presos nisso. Estamos presos nisso. Infelizmente, impede a gente até de fazer o trabalho correto da gente, que é, por exemplo, a gente participar de alguns eventos na capital, né, do nosso estado e também em Brasília, na capital federal. E o custo para ir lá, todos nós sabemos que é alto. E o vereador já foi com seu subsídio para o assistencialismo, ajudando as pessoas. Então, assim, isso é uma cultura que, ao meu ver, é erradíssima e que está pesando. Para mim, está pesando. No orçamento e fisicamente. Então, não sei qual é a forma, qual é o caminho que nós vamos encontrar aí para a gente diminuir isso. A gente tem pedido aqui para a prefeitura colocar linha de transporte público nos distritos, né? Principalmente em Mocambo, Lagoa Dionísio e Olhos d'Água do Seco. Ter o transporte público tarifado todos os dias saindo dali para poder facilitar a vida do povo para a nossa sede, para a nossa Ibitiara. Até para trazer o povo para ir para Ceabra e outras regiões que são necessárias. Então, é preciso que a gente venha criar condições do povo ficar um pouco mais livre, sem depender tanto do vereador, para essas demandas. Então, que juntaremos forças, é o que eu penso, para a gente conseguir ações dentro do município que venham minimizar esse assistencialismo que recai sobre nós. Eu preciso também aqui dizer que na sessão, acho que passada nós enviamos um ofício ao Ministério da Educação quanto à construção do Instituto Federal lá em Macaúbas. Eles já nos responderam, graças a Deus, prontamente já nos responderam aqui. Eu vou só ler um trecho, onde eles falam que esse instituto está sendo construído pelo novo PAC, priorizando localidades, comunidades sem cobertura de educação pública e busca criar condições para a oferta integrada do ensino técnico de nível médio, contribua para o desenvolvimento social, com fortalecimento dos arranjos sociais e das cadeias produtivas locais. Para essas ações serão destinadas 4 bilhões de reais. Então, 4 bilhões de reais é muito dinheiro, é uma obra importantíssima que já se iniciou. Eu fui lá visitar e a obra já está em andamento. E eu vejo que isso é um marco para a nossa região e, sem dúvida nenhuma, irá desenvolver o sistema educacional de toda essa região que abrange esse território. Então, não é pouco dinheiro, é sinal que é uma obra importantíssima e que servirá para todos nós, filhos, netos e todos que irão dar uma sequência para poder ter uma educação melhor e com perspectiva de um futuro de trabalho para todos os nossos jovens dessa nossa região. Então, está de parabéns, Macaúbas, por receber este benefício, e está de parabéns toda a região do Vale do Paramirim e todas as cidades que estão em volta serão também beneficiadas com este avanço na educação. Fica aqui a minha fala, agradeço a todos vocês, um forte abraço a todos que nos acompanham pelas redes sociais, TV Câmara. Fica aqui o meu abraço. E só dizer, seu Juarez, é gratificante sempre ver o senhor aqui como um do cidadão ibitiarense, sempre marcando presença nesta casa, isso é importante. O senhor Edivaldo ali marcando presença hoje também, é muito importante a presença de vocês aqui. Forte abraço a todos, que Deus abençoe.
Registrando a presença do ex-prefeito Juarez, mais uma vez, nosso amigo Valdemar também, todos sejam bem-vindos à Câmara. Eu concedo a palavra agora à vereadora Dilma Maria. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do seu presidente, demais vereadores, vereadora, nossos queridos colaboradores, né, nosso querido Juarez, né, Juarez, nosso ex-prefeito, está sempre aqui acompanhando os trabalhos, prestigiando. É uma honra tê-lo aqui conosco todas as semanas, todas as sessões, né? Se faltar, a gente sente falta. Né? E também boas-vindas aí ao nosso querido Valdemar. Seja bem-vindo, venha sempre, que é muito importante, né, a participação do povo aqui conosco. Né? E, senhor presidente, hoje eu inicio aqui a minha fala com algumas indicações, né, algumas indicações, né, sobre a necessidade da coleta do lixo nas comunidades, né? Muita gente pede, né, as comunidades não têm coleta de lixo, passando por algumas comunidades, e o povo sempre pede, sempre cobra. Então, é interessante, né, é importante, né, essa coleta do lixo. Estava em tanquinho e o pessoal cobrando sobre essa coleta do lixo. Então, é importante a coleta do lixo nas comunidades, tá? Então, deixo aqui como indicação. Também, eu falei aqui, mas não pedi como indicação, né, uma construção ali de uma nova quadra para Olhos d'Água do Seco, né, aquela quadra de Olhos d'Água do Seco ali, precisa dos banheiros, né, o vestiário, ou seja, uma quadra mais ampla, porque também está tendo sempre campeonatos lá, e eu vejo a grande necessidade de uma quadra ali em Olhos d'Água, né, então fica aqui também como indicação. Certo? E também reforçar aqui a roçagem dessas estradas, que as estradas estão se fechando de mato, e a gente não vê iniciativa nenhuma desse serviço de roçagem. Né? Todas as estradas estão necessitando de roçagem, e já chega a ser desgastante, a gente está pedindo aqui todos os dias, e a gente não vê esses serviços. Né? As máquinas dessas estradas parece que parou, quer dizer, já não tinha, iniciou um serviço ou outro, mas parou, sem perspectiva nenhuma, e isso o povo sofrendo, o povo reclamando. Todos os dias a gente fala de estradas aqui, e eu venho aqui reforçar novamente. Né? As estradas, as comunidades, né, visitando algumas comunidades, esta semana, passei por umas 3, 4 comunidades, e eu percebi o descaso que estão nessas comunidades, viu, gente? Tem lugar aí que parece que não mora ninguém. Passei ali por Vila Nova outro dia, meu Deus, que absurdo. Inclusive, eu vi um vídeo de algumas jovens de lá, né, manifestando automaticamente, manifestando que lá está uma situação calamitosa, abandonada. Enfim, todas as comunidades que você chega, está assim, como se não tivesse gestão, como se não tivesse ninguém. E a gestão precisa tomar providências. Precisa ter um olhar de cuidado, porque parou, cruzou os braços e está tudo certo e não deu continuidade mais em nada. E todas as comunidades estão esquecidas, estão abandonadas. Mais uma vez aqui, eu falo novamente aqui, estou feliz com a participação do povo. O povo está se manifestando, viu? O povo está se manifestando, o povo está indo para as redes sociais, né? O povo começou a se manifestar. Então, isso até reforça a gente de estar aqui todo dia falando, e principalmente eu, né, que sou taxada como oposição. Né? Mas o que eu trago aqui não é como oposição, não. Eu trago aqui o que o povo me pede, eu trago aqui as demandas do povo, os interesses da população, e eu vou continuar trazendo. Né? Porque se não quer que a gente traz, se não quer que a gente fala, então faça, que fica bem mais fácil. Né?
Outra coisa que eu queria pedir aqui, também em questão de estradas, para passar uma máquina ali na estrada de Data Barriguda. Ali eu não sei como é que o pessoal está passando por ali, os moradores, como estão se deslocando dali. Está uma situação terrível, né? Então, assim, e o povo reclama, o povo fala, inclusive teve gente lá tapando os buracos. Ou seja, o próprio povo, tem lugares que o povo está tentando tapar um buraco ou outro, porque está vendo que a gestão parou. A gente não vê esse serviço. Então, eu peço aqui para tentar resolver, pelo menos amenizar o problema ali de Data e Barriguda, né, que é uma comunidade também, uma localidade também que está esquecida pela gestão municipal. Quero cobrar aqui também sobre ali o salão da comunidade de Tamboril. Por que parou a construção? Começou e simplesmente parou, não deu continuidade mais em nada e ficou por isso mesmo. E aí? O que foi que houve? Por que parou? Né? Começou e não terminou, por quê? A comunidade, os moradores de Tamboril, estão questionando e querem o posicionamento. Né? Na época de eleição, no ano eleitoral, começou de vento em popa, começou e não terminou. Precisa terminar. A gestão precisa voltar lá e concluir a obra, que é de grande importância ali para a comunidade. É um salão de grande importância para a comunidade. Então, precisa que a gestão volte lá e termine o que começou. Né? Então, fica aqui o meu pedido, o meu apelo em nome da comunidade de Tamboril, para voltar lá e terminar a construção. Há uma grande necessidade daquele salão ali. Certo? E quero falar também sobre ali o incentivo do EJA, né, seu presidente. Nós votamos aqui um projeto, né, vereador? Nós votamos o primeiro projeto, mandou um outro projeto. E aí eu queria saber, para dar um posicionamento àqueles estudantes, porque é um incentivo para aqueles estudantes. Vão pagar quando aquele incentivo para os estudantes do EJA? Os professores deram aula, receberam. E os alunos vão receber quando? Porque, assim, 2024 não recebeu, 2025 não recebeu, e os alunos estão cobrando. Aí vai naquela Secretaria de Educação, pergunta ao secretário, manda mensagem para o secretário só diz assim, a gente vai resolver com o jurídico. A gente está vendo com o jurídico. E já tem 2 anos que está vendo com o jurídico, e esse recurso, esse incentivo não chegou na mão dos estudantes do EJA. Inclusive, agora já tem novas turmas aí, né? Já tem novas turmas aí, com previsão de começar, que já deveria ter começado, mas estão dizendo que a previsão é para o mês que vem, não sei, porque diz, brevemente, prepare as turmas. E as turmas estão sendo preparadas, os professores já estão aí esperando, já tem turmas prontas. E o recurso dos 2 anos anteriores não receberam. Os alunos não receberam. E os alunos querem receber, porque esse é um incentivo, vieram para eles, tem que pagar esses alunos do EJA. Não tem como mais estar vendo jurídico, já teve tempo suficiente demais para ver com o jurídico. Então, isso, para mim, é enrolação. É enrolação. E precisa desenrolar isso aí, porque 2024 não pagou os alunos e 2025 também não. Então, eles precisam receber. Se é um incentivo para eles, eles participaram das aulas, precisam receber. Né? Então, é isso. Fica aí o meu pedido também à Secretaria de Educação, para tomar providências com esse incentivo do EJA. Certo? Outra coisa aqui, senhor presidente, dando sequência, quero falar um pouco de saúde. Saúde é a minha prioridade sempre, né? Sempre será. Quero citar o caso aqui, colega Joilson, você que também é da saúde, né, Joilson? Enfim, todos os outros colegas. Não sei se vocês estão sabendo aqui, do carro do TFD, que quebrou mais uma vez. Foi do teu conhecimento, Joilson? Não. Quebrou essa semana, indo para Salvador, lá no posto Del Rey. Quem viaja sempre para Salvador sabe qual é o posto que eu estou falando. Certo? Quebrou, era mais ou menos,
4 horas da tarde. Esse pessoal ficou na estrada, Joilson, até 10 horas da noite. Até 10 horas da noite. Sabe? Lá. Esperando socorro, esperando o mecânico para ir lá arrumar este carro. Certo? Depois, por último, é que mandaram outro carro para levar esses pacientes, que chegaram em Salvador em média 7 horas da manhã. Certo? Todo dia a gente vem debatendo sobre esse transporte. Esse ônibus que vai para Salvador não tem mais condições de rodar. Está prestes a acontecer uma tragédia a qualquer momento. E a gente não vê a gestão tomando providências nenhuma. Certo? E ainda que eu repudio aqui, repudio aqui a atitude de funcionários ameaçando os pacientes, porque simplesmente nos informaram a respeito do que estava acontecendo lá no momento. Que, inclusive, teve pacientes que me mandaram fotos, vídeos, me ligaram dizendo: Dilma, é um absurdo, estamos aqui até agora, desde 4 horas da tarde. Aí teve funcionário que disse: eu quero descobrir quem foi que mandou vídeo, fotos para Dilma, porque a gente vai processar e eu vou tomar o celular de todo mundo que eu quero ver quem mandou. Isso é um absurdo. Aí eu disse: avisa esses funcionários aí que me processem. Porque casos de processos a gente tem. Sabe? Isso é um absurdo, isso é intimidar as pessoas. As pessoas precisam falar, quer dizer, está passando por uma dificuldade dessa e não pode abrir a boca? Não pode abrir a boca, que são ameaçados. Teve gente que teve medo, até da mensagem que me mandou, que apagou, com medo da funcionária pegar o celular e saber quem foi que mandou, minha gente. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Tá? Então, outra coisa, um funcionário desse não pode ficar no cargo, não, viu? Um funcionário desse não pode estar onde está, porque nós estamos mexendo com pessoas. É saúde. E o povo tem que falar. Tem que falar. Então, fica aqui o meu repúdio e fala a esses funcionários: me processem, porque mandaram foi para mim, e quem publicou nas redes sociais fui eu, e vou continuar publicando. E eu queria chegar lá no momento. Que, inclusive, eu quero também fazer uma visita naquela casa de apoio lá em Salvador. Tem algumas coisinhas lá que precisam de processo. Tá? Fica aqui a dica para os funcionários. Certo? Então, assim, outra coisa também, senhor presidente, quero pedir aqui a manutenção daquele Disque Ambulância. O Disque Ambulância não acha, as ambulâncias que tem lá, misericórdia. Teve um paciente que foi para Salvador, 2 pacientes, que me mandaram a situação da ambulância que eles foram para Salvador. Meu Deus do céu, isso é um absurdo. O que está acontecendo naquele Disque Ambulância é um absurdo. O prefeito prometeu manutenção naquele Disque Ambulância no seu plano de governo e até agora nada. Eu, segundo comentários, mas eu quero comprovar, que estão pedindo suporte a Novo Horizonte. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Novo Horizonte é que pedia suporte a Ibitiara. É uma vergonha para Ibitiara. Uma vergonha. Não desqualificando Novo Horizonte, muito pelo contrário. Novo Horizonte hoje é exemplo para Ibitiara. Eu falo porque antes era Novo Horizonte que pedia a Ibitiara e hoje é o contrário. Então, isso prova que as falhas estão grandes. E a gente precisa ver isso. Tá? Outra coisa aqui, senhor presidente, quero repudiar, mais uma vez, a atitude da gestão, e olha que eu não vou colocar culpa em fiscal, não, tá? A atitude da gestão com aqui o local da festa, do evento de micareta. Uma festa que dura apenas 2, 3 dias, que acontece de ano em ano, e nesse espaço aqui, um espaço amplo, que sempre deu conta de todos os palcos. Este ano, o senhor prefeito deu a ordem para colocar um palco, deu a ordem para cortar uma árvore que tinha aí há mais de 30 anos. Seria falta de conhecimento do senhor prefeito? Sim. Não é uma árvore nativa, nós sabemos que não é, tá? Mas tem um valor sentimental.
O senhor prefeito tem conhecimento de quem plantou essa árvore? Mais de 30 anos essa árvore aí. Simplesmente deu a ordem para cortar para poder botar um palco. E o que eu ouço falar é que vai fazer um projeto aí da praça e que vai cortar todas as árvores. Eu espero que seja apenas comentários, porque qualquer projeto que for fazer para essa praça aí, nós temos que preservar as árvores. A gente tem que plantar e não cortar, né? Então, isso serviu de revolta para muita gente, tá? Simplesmente eu fui até o fiscal, perguntei o porquê. Por que fizeram isso? Me disseram foi o seguinte: Dilma, o prefeito chegou e deu a ordem de cortar, para cortar as árvores. Né? Tem tantas prioridades que o prefeito deveria fazer, por exemplo, para dar essas árvores. Tem uma árvore ali de frente do fórum, só mais uns minutos, senhor presidente. Uma árvore ali de frente do fórum que está prestes a qualquer momento ter um curto ali, está pegando nos fios e simplesmente está lá. Por que não mandou podar? Certo? Então, essa árvore aí que cortou aí na frente não era prioridade. Jamais será. Tem um valor sentimental, mais de 30 anos. Quem plantou lá veio regando há muito tempo, porque demora para crescer. Ele vem de repente e mata. 30 anos, tem um valor sentimental. Eu creio que o senhor prefeito não teve conhecimento disso e não tem. A importância que tem uma árvore dentro da cidade. Né? Então fica aqui o meu repúdio, certo? Outra coisa aqui, senhor presidente, para finalizar a minha fala, eu quero falar a respeito de reforçar aqui, né, o assunto que eu trouxe aqui sobre as horas de pintura, com aquele valor de mais de 52 mil de pintor, com as horas exorbitantes, 2.400 horas de pintura, que eu me pronunciei aqui na sessão anterior e eu não vi resposta nenhuma da gestão, certo? Nenhuma resposta até agora. Né? Então, estamos diante de um pagamento de serviços, né, de pintura com registro de horas elevadas, mas sem a comprovação da aquisição do material essencial, que é a pintura. Certo? Não há registro nenhum da compra da tinta. Então, diante disso, hoje, eu vou protocolar aqui um ofício destinado ao senhor prefeito, ao secretário de Finanças, exigindo a comprovação da compra do material e a identificação de quem atestou e quem fiscalizou esse processo. Certo? Porque a gente precisa de transparência. Afinal de contas, é o dinheiro do povo que está em jogo. Certo? E aqui também, só para concluir, quero reforçar aqui o concurso público, né, que o companheiro Joilson falou aqui, dos agentes comunitários de saúde, senhor presidente. Há uma deficiência muito grande. Aqui na sede nós não estamos dando conta, porque nós estamos com um número excedido de pessoas, né, porque a gente tem um número, né, destinado a cada agente comunitário, então a gente precisa desse concurso quanto antes possível, certo? E só isso, e muito obrigada. Eu concedo a palavra agora à vereadora Maria Rosa. Bom dia a todos. Cumprimento aqui os nobres vereadores e vereadora. Em nome do senhor presidente, cumprimento aqui o meu sogro Juarez, como sempre está aqui. Valdemar, seja bem-vindo a essa casa, meu irmão. Quero agradecer primeiramente a Deus por mais um dia aí de vida, agradecer os colegas e todos aqueles, né, que estão aí felicitando. Muitíssimo obrigada, gente. Eu quero... A vereadora Dilma, quando questionou aqui sobre as estradas, né, de roçagem, inclusive, a gente teve essa semana, o presidente Sivaldo e eu, conversamos com o prefeito sobre essa questão, porque assim, a cobrança vem direto, né? Sempre, para todos os vereadores, vem cobrando e tal. E, graças a Deus, hoje já deu início aí a essas roçagens, né? Então, assim, gratificante. A gente leva as demandas, né? E quando vai fazendo também, né, a gente agradece, porque as pessoas, de fato, cobram. É somente isso as minhas falas, viu? Tenham um bom dia a todos, que Deus abençoe a cada um. Senhor presidente, eu só quero uma parte aqui na fala de Bia, assim, não é nem relacionado ao assunto estradas que ela mencionou aí, né? Porque a parte aqui é para dar continuidade ao assunto, né? Mas aqui eu só quero citar um fato aqui que eu acho relevante e que precisa estar no conhecimento de todos vocês, tá? Joilson, cito Joilson aqui por ser da saúde, é um fato da saúde, um fato muito delicado, que eu não sei se chegou ao conhecimento de vocês. Vou contar aqui brevemente, senhor presidente, a história que eu lamento muito, lamento e repudio ao mesmo tempo.
Teve uma paciente, caros companheiros, que fez uma esterectomia. Para quem está me ouvindo, muitas vezes não sabe pelo nome esterectomia, mas é a retirada do útero, toda a peça do útero. Fez a retirada, Jó, fez a esterectomia, se dirigiu, senhor presidente, à Secretaria de Saúde para autorizar a biópsia, porque vocês sabem, uma cirurgia dessa precisa de biópsia. Se dirigiu à Secretaria de Saúde para pedir autorização da Secretaria de Saúde para realizar a biópsia, que era um valor muito caro, porque a peça é todo o útero, então era um valor muito caro. Automaticamente, a Secretaria de Saúde, na pessoa do senhor secretário, autorizou. Certo? Pediu para que a paciente levasse a peça até o disque ambulância para o motorista que leva os pacientes da hemodiálise, levasse para a Seabra. Bem assim os familiares fizeram, deixaram lá. Depois de alguns dias, tipo 8, 10 dias, simplesmente o responsável pelo disque ligou para a paciente, dizendo que o material que era para ser levado para a Seabra, que o motorista que leva os pacientes da hemodiálise acabou esquecendo, e que ficou lá, e que esse material, acho que disse que alterou, né, teve um mau cheiro, e que eles jogaram a peça fora. Jogou o material da paciente fora. Fora, minha gente, fora. Isso é um crime. Isso é crime. Não culpa o motorista pelo seguinte, porque o motorista não tem nada que está levando. Não é papel dele levar esse material. O senhor está entendendo, senhor presidente? Não é papel do motorista. Eu culpo exclusivamente da Secretaria de Saúde, porque assim, se não pôde levar o material, devolvesse à paciente, que a paciente saberia o que fazer com esse material. Certo? E aí ficou, a paciente não realizou a biópsia, Jó, não realizou a biópsia. A paciente hoje, senhor presidente, não sabe do que se trata, o que houve com a peça retirada, que pode ter sido um problema simples, mas pode ter sido um problema, se o médico pediu biópsia, é porque o médico não sabe o que fazer, simplesmente jogaram fora. E eu quero dizer aqui, senhor presidente, só para concluir, que aquela peça, quando coloca aquele material lá, aquele líquido lá, que é tipo formol ou um álcool, ele dura por muito tempo. Inclusive, eu estava conversando com o médico essa semana e perguntei. Ele disse, não, 1 mês, 2, consegue ficar ali. Jogaram a peça fora. E não deram satisfação à paciente. Fica aqui, lamento muito a paciente, não vou citar aqui para não expor o nome, mas ele sabe de que eu estou falando. E fica aqui também um alerta, responsabilidade, mais respeito com os pacientes. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, Bia, pela parte. Concedo a palavra agora ao vereador José Luiz. Bom dia a todos. Quero cumprimentar todos os colegas vereadores, vereadora, funcionários dessa casa. Agradecer o meu amigo Valdemar Juarez, com a presença de vocês. É uma grande satisfação a presença de vocês aqui, é muito importante para a gente. Senhor presidente, eu vou iniciar minha fala aqui, pedindo ao senhor prefeito para que coloque o portão do muro do prédio escolar da Cachoeira, que foi feita a reforma do prédio, feito um muro, e até hoje não tem portão, não adiantou nada fazer o muro, né? Então, que toma essas providências de fazer esse muro, uma cancela, que é a entrada para o prédio, né? Que o prédio hoje está parado, mas na época de eleições e movimento de público, funciona tudo lá, né? Do lado tem a casa da associação também. Então, fica aqui o meu pedido. Também, dando continuidade aqui, quero falar mais uma vez, falei aqui na sessão passada, quero falar mais uma vez o perigo que está ocorrendo na saída de quem vem da Bela Vista para entrar no asfalto, chegando no Mucambo. O capim cresceu tanto que quem vem de lá para cá, olha sentido Ibipitanga, não tem visão de que tem uma curva, e o capim cresceu, não tem visão de quem vem. Às vezes, quando você acaba de entrar na pista, ou vai entrar, tem carro já aproximando de você, está chegando aí, final de festa, final de semana aí, festa,
vai ter muito carro subindo e descendo. Se pudesse estar fazendo esse serviço para evitar danos, era muito importante. Tiraram um pouco desse capim lá, foi roçado, mas não foi o suficiente para que evita um acidente e causa coisas piores, né? Também quero aqui estar passando para o nosso prefeito, para que manda uma pessoa responsável pela rede de água no Monte de Bela Vista, porque as mangueiras lá, tem ponto que não se enterraram direito e apodreceu. Tem casa que não está chegando a água por conta das mangueiras que apodreceu e estoura tudo, né? E que manda uma pessoa responsável por isso aí fazer uma revisão, olhar o que precise atender essa comunidade. Também quero aqui estar reforçando o pedido do colega Joilson, do concurso dos agentes comunitários, que é de uma suma importância. As áreas abertas lá não é nem só umas, tem várias áreas, né Joilson? Cachoeira, Bela Vista, Caldeirão, e uma grande região, que é tanto desfalcado ali, só quem tem lá, só Marli, né? Só Marli. Então, que toma essa providência. Eu sei que não é fácil, que faz um tempo que a gente vem batendo nessa tecla aí, né? E ainda não aconteceu, mas não pode parar, porque está necessitando muito. Então, Joilson, também eu queria falar para você da cobrança que você fez da praça dos banheiros públicos de Bela Vista. É bem colocado, está lembrando. Já tem uma indicação minha do primeiro mandato do prefeito para pedindo uma quadra, a reforma da quadra, um palco fixo e 2 banheiros públicos para a Praça Dançante de Bela Vista. Então, a gente está no aguardo. Eu quero estar mais uma vez aqui cobrando o nosso prefeito que seja feito, porque Bela Vista merece muito mais. Tá bom? São as minhas palavras. Tenham um bom dia a todos. E também, Maria Rosa, parabéns pelo seu dia, né? Que Deus abençoe grandemente. Então, gente, obrigada, Luí, pela parte. A questão que a vereadora Dilma falou aí sobre esse material, né, que foi entregue. Porque quem faz essa viagem é Manuel Popular, né, Garrincha. E ele tem muita responsabilidade. É questão da gente estar averiguando, porque isso aí é uma coisa séria, né, muito sério, né? Talvez pode ter sido na data que não foi ele, que eu tenho certeza pela responsabilidade que ele tem, né? Então, é preciso, sim, se averiguar, porque isso é uma coisa, né, que não pode acontecer. Então, vamos averiguar o caso para ver, né, se de fato isso está acontecendo, né, vereadora? Somente isso, só, viu? Mais uma vez aqui, gente, agradecer, Luiz, pela parte, dizer que concordo plenamente com a sua fala na questão de limpeza da 245. Inclusive, a gente pode até enviar um ofício à CEINFRA, pedindo a limpeza dela daqui até Ibipitanga, porque aquele ponto lá, realmente, que você citou, está perigoso. Inclusive, eu estava vindo da Bela Vista no domingo, quase que eu bati no carro lá. Foi por pouco. Ainda bem que a gente estava entrando devagar, sempre a gente já entra devagar, mas ainda não tem na visão, né? Então, assim, é importantíssimo que envia, viu, Thaís? Anote, por favor, aí. Esse ofício a gente pode fazer em conjunto, Luiz, sem problema nenhum, enviando para a CEINFRA para tomar providência nessa limpeza da 245. Uma outra coisa importante que eu vi aqui na fala, eu preciso falar, quanto à questão da educação em nosso município, tanto do EJAI, como também do tempo integral. Nós estamos perdendo os alunos para outro município. Isso é preocupante. Isso me preocupa. Então, a gente está perdendo espaço para o município vizinho e perdendo os alunos. Quando se perde alunos, você se perde recurso.
Então, organizar melhor o sistema, que inicie as aulas de jovens e adultos, que está precisando, né, necessário. A ajuda financeira que a gente aprovou aqui é fundamental também para ajudar nos custos. A minha preocupação maior é porque nós estamos perdendo aluno. Inclusive, tem uma neta minha que está indo estudar em Jurema, município de Bipitanga, porque não se tem as estruturas na escola cá. Então, nós temos que ampliar o quadro de educação de tempo integral no nosso município. Eu vejo que Mucambo, pelo número de alunos, é necessário que tenha educação de tempo integral ali, para desenvolver mais essa educação. Uma outra coisa que eu tinha anotado, eu até esqueci na minha fala, desculpa, mas já vai ser rapidinho, é ali no povoado de Cambão. Cambão está se pagando água vindo de outro município. O povo paga lá uma taxa simbólica para o município de Bipitanga. É inadmissível, tem que cuidar daquele povo. São em torno de 10 a 13 famílias que moram ali em Cambão, próximo à Lagoa de Dentro, que está necessitando do sistema de água lá. Se não for possível trazer de Lagoa de Dentro até Cambão, que se providencie um poço artesiano ali para aquela comunidade, que está pagando água, uma água de má qualidade, uma água salgada, que venha a gestão tomar providência ali que o povo merece. No mais, agradecer de novo, Luiz, a parte, muito obrigado, e concordo plenamente com suas falas. Valeu. Encerrando assim, então, as falas, só sobre a questão das estradas, da roçagem, a vereadora Bia já complementou aí, mas a gente ressalva, foi iniciada, né, ontem essas roçagens, e eu acho que iniciou para da Lagoa para cá, até que é uma obrigação do Estado, né, do Estado, mas a Prefeitura está, por hora, fazendo. Tem essa questão da 245, é interessante fazer a solicitação, até porque não dá conta, né? Na verdade, é de responsabilidade do governo do Estado. Mas a gente pode solicitar também para que a própria Prefeitura faça a solicitação ao DENIT, ao consórcio, né? E vamos acompanhar para que chegue também às demais localidades que precisam, sim, das roçagens, para melhorar o trânsito, né? Ainda mais onde passa ônibus. Santa Quitéria Júnior também está dizendo aí que já iniciou. Então, que dê continuidade, né? É o que a gente deseja aqui e que a gente também tem conversado com a gestão sobre essas questões. Eu quero aqui parabenizar também os meninos do Projeto Esporte por Toda Parte, um projeto nosso que vem acolhendo crianças aí, jovens, mulheres também. Foi realizado no último domingo, um torneio, onde eles arrecadaram alimentos. Esses alimentos foram doados ao Hospital Padre Aldo. Parabenizar todos os nossos jovens, nossas crianças lá, todos os pais pela colaboração, a todos que estiveram presentes, né, através de Bruno lá, que é o nosso professor de Educação Física, junto com os estagiários, que é uma oportunidade também que a gente dá, a gente possibilita, na verdade, a gente não dá, a gente possibilita a esses jovens com o estágio, né, no esporte, ganhando também o seu dinheirinho mensal, o professor, e oportunizando o esporte. Eu defendo o esporte sempre como um modo de inclusão, né, desenvolvimento e de oportunidades. Então, fica aqui também meu registro sobre essa situação. E estamos aí também na semana da grande festa do município, que é a Micareta. Estamos vendo o quanto as pousadas já estão completamente cheias, casas alugadas, o comércio aí, a questão também de barracas e tal. Então, a gente pede a todos, né, para que tenha grandes responsabilidades, quem vai fazer viagens, trazer pessoas, levar, né, no dia a dia também. A gente sabe que é uma festa que vai trazer pessoas de várias cidades da região. A proposta é essa. Então, a gente deseja que seja uma festa com segurança, né? Uma festa que todos possam curtir,
mas que tenha as responsabilidades também, os cuidados, e a gente deseja também que tenha muitos retornos, né, ao comércio do nosso município, a oportunidade para os vendedores também. A gente sabe que isso é um resultado que vem, né? A gente percebe isso, inclusive nas conversas, e eu tive esse cuidado também de conversar com essas questões de pousadas, tudo já cheio, e muitas casas alugadas também. Isso é muito importante para que traga essa geração de renda, né? É uma tradição do município, nós não podemos deixar de que seja feito. Tem os trabalhos que devem ser feitos, cada um na sua área, mas a cultura, ela faz parte de qualquer cidade, de qualquer comunidade. Então, nós temos que defender para que seja feita, bem feita, e que traga os resultados positivos para o município. Vamos, então, aqui à nossa ordem de votação, a ordem do dia. Nós temos aí a segunda votação do projeto da vereadora Maria Rosa, que dispõe sobre a proteção ambiental e regulamentação da atividade de pesca na lagoa localizada no município de Ibitiara e da outras providências. Já foi discutido e vai agora à segunda votação. Conferindo o quórum. Autorizada a votação. Aprovado por unanimidade, agora, sim, segunda votação, vai para a sanção do prefeito, Bia. Projeto de lei número 5, 2026, de autoria do vereador Sivaldo José Amorim de Macedo. Segunda votação, que reconhece como patrimônio cultural e material do município de Ibitiara a manifestação cultural dos Caretas de Tanquinho. Também já foi discutido, segue a segunda votação. Autorizada a votação. Aprovado por unanimidade. Agradeço a todos os colegas. Segue para a sanção do senhor prefeito. É essa questão, né, que a gente pontuou da Embasa, né? Projeto de lei número 6, 2026, de autoria do vereador Sivaldo José Amorim, que dispõe sobre a criação e funcionamento do Fundo Municipal de Esporte no município de Ibitiara e dá outras providências. Também vai à segunda votação, já houve a discussão. Vamos autorizar. Autorizada a votação.
Aprovado por unanimidade. Gratidão a todos os colegas. Vai para a sanção do senhor prefeito. Inclusive, já teve município que pediu esse projeto, a cópia desse projeto já do Fundo Municipal de Esporte. Né? Não sei como saiu, deve ter sido, né? E nós passamos, né? O que é bom, a gente pode ampliar. Obrigado a todos os colegas. Vamos à votação única do projeto de resolução número 2, de autoria dos vereadores Narciso Júnior, Maria Rosa, Sivaldo José Amorim de Macedo, José Luiz Pereira e Juarez Santos, que concede o título de cidadão ibitiarense ao senhor Daniel Alencar, médico ortopedista, que por hora já atendeu diversas pessoas do município de Ibitiara, né, e sempre tem dado uma atenção especial à saúde do nosso município. Senhores vereadores, quer pontuar algumas colocações? Mas é assim, é um grande profissional. Inclusive, o irmão de Derlina dele. Quando os vereadores chegaram, concordei de fato, porque assim, vários municípios daqui, ele faz um grande profissional. 2003, já. Que é idiota. Então, uma pessoa. Vamos então à votação. Só conferir o quórum. Autorizada a votação. Depois eu vou pedir para o deputado também. Aprovado por unanimidade, será mandado confeccionar. Inclusive, eu vou já anunciar a todos. Nós temos aqui já um título ao governador do estado também, Jerônimo Rodrigues, a deputada Ivana Bastos. E nós vamos aproveitar para conceder todos esses títulos, aguardando o resultado de hoje, no sábado. O horário passarei a todos, viu? Onde eles estarão presentes. E aí eu solicito a presença de todos, senhoras vereadores, para que nós possamos fazer a concessão desses títulos a esses novos cidadãos e cidadã ibitiarense. Nós temos diversos pais, temos Jerônimo, temos Otto Alencar, né? Ivana Bastos. Agradecendo a todos que nos acompanhou, as visitas, Valdemar esteja sempre presente, né? E a todos vocês que acompanhou a nossa sessão da sua casa, é uma satisfação poder estar aqui sempre buscando o melhor para o nosso município, nas discussões, né, nas cobranças, é nossa função. Desejando a todos uma grande micareta, uma ótima festa, que curtam bem, que divirtam-se, que aproveitem. Parabenizar aqui também a vereadora Maria Rosa, né, pelo bloco, né, Maria Rosa, revivendo a tradição antiga da abertura da micareta. Pelo histórico, nós estamos fazendo agora 90 anos de fundação da micareta de Ibitiara, né? Pelos históricos que foram feitos. E aí, revitalizou esse bloco da abertura, né, Bia? Parabéns, que será uma homenagem também ao ex-prefeito Albino, muito merecido, que sempre esteve à frente dessas festividades, das marchinhas. E nós temos que apoiar, né, toda a manutenção da tradição do município de Ibitiara. Né, será na quinta-feira, Bia, 5 horas da tarde, na praça, né? E depois tem sexta e sábado, né? A você que vem de outras cidades também, que Deus abençoe. E uma boa festa a todos. Eu declaro encerrada a sessão.
aqui, que atende todos, todo mundo vota a favor. Nossa,